à tarde, e conversando com a pastora Maristela, não sei se já conhecem, uma senhora muito distinta, assim, tem trabalhos sociais tremendos, evidentemente, na área espiritual, né, se fala, né, uma pastora, e ela falando de algumas coisas do passado que ela participou, e aí, sem perceber, ela estava falando da minha pessoa com aquele material da AMA, Evangelizar. Nossa, lembra dele? Uhum. Ele era bem jovem, mas foi no ano 2000 que a gente trouxe quase 10 milhões para o Betim. Muito obrigado pelo jovem. Mas é jovem mesmo, né, gente? Ela falando do pastor Álvaro, né, e da esposa que, infelizmente, faleceram, né? Inclusive, faleceram pelo diagnóstico, do qual também é um dos motivos que nós estamos aqui, né? Falar um pouco sobre a igreja, falar um pouco sobre a situação, né, da instituição religiosa em termos de Convite-19. E falando nisso, a gente quer convidar você, né, para participar desse nosso bate-papo aqui. Nós estamos pelo Facebook e pelo Instagram. Convide aí o seu nicho, o seu ciclo de relacionamento para estar conosco. Se você tiver alguma dúvida, quiser dar alguma sugestão, sugerir, propor algum tema também, escreva aí, deixe seu comentário, porque certamente esse nosso bate-papo, além de gostoso, né, ele é um bate-papo também educativo, informativo, né, instrutivo, como nós chamamos no reino, né, formativo também, né? Além de te informar, nós queremos também que você se forme nesses tempos que eu considero tempos difíceis, né? Para as instituições. E no caso aqui, nós estamos falando de forma mais exclusiva das instituições religiosas. Né? Mas foi um tempo bom, né? Foi um tempo bom ver vocês crescerem. Seu pai, sua mãe, né? O Raio que está aí fora, né? Isso. Publicitário, né? É gostoso ver, né? Você, né? Hoje, um gestor, né? Sim. Um gestor, com formação acadêmica, né? A gente sabe disso. Acadêmica superior, né? Importante falar isso numa população que nós temos hoje no Brasil e do número de pessoas que conseguem chegar né, a um curso superior. E é bom ter seu pai, sua mãe, pessoas que são do bem, e hoje está aqui partilhando esse momento com você, né? Para mim, uma honra. Eu acho que a honra é minha. A honra é toda minha. E que bom. Acho que já começou, né? A gente já está ao vivo aí. E estamos aqui nesse bate-papo, nessa conversa. Chamamos as pessoas para participar conosco. Né? Participar. E é isso. Começamos de forma informal, né? E certamente vamos terminar de forma bastante agradável. Essa é a nossa... Eu estou aqui com o meu vidrinho de álcool, que não me abandona, é um negócio... Todo mundo está aqui com álcool, gel, de máscara. Nós estamos até com um distanciamento bom, que pode até, né, de mais de 1 metro aqui um do outro. A gente pode até tirar a máscara aqui para o áudio ficar melhor aí para o pessoal em casa. Um pouco abafado, né, de forma isso, que as pessoas compreendam. Porém, o álcool faz parte, até mesmo porque, gente, 55 anos, né, as defesas do organismo do pastor Bruno está arrebentando, né, mas eu já estou nos meus 55, então eu já preciso ter mais cuidado. Mas, na verdade, o bispo acho que é mais forte que todos nós aqui dentro aqui, não é verdade? É um grande homem de Deus aí. E nós estamos aqui essa noite, né? Eu tive o prazer de ser convidado de estar aqui, a gente conversar sobre o cenário muito difícil, acho que para o país todo, para o mundo todo, né? Um cenário mundial, uma crise mundial, né? Onde ninguém estava preparado. A gente vê hoje que força terrestre nenhuma estava preparado. Mesmo que sejam potências mundiais, governos, ninguém estava preparado para o que aconteceu. E que, incrível que pareça, né, algo que começou assim, longe, lá na China, chega até nós e muda a nossa vida, a nossa história,
e muda tudo que a gente está convivendo, né? Eu sei que é um tema bastante relevante nos dias atuais, como que a gente vive com isso, como que e aí, se vai viver, como é que vai estar. E que bom, eu me sinto honrado de estar aqui vivo, a gente está batendo esse papo aí sobre esse cenário hoje do país, né? Pois é, Bruno. A gente, eu estava falando com o pessoal, com a equipe, inclusive aqui conosco aqui tem uma equipe muito grande, gente. Eles estão preparando tudo isso, né? Tudo, Professor Mauri, pastor Jean, a Raquel, né? A Raquel é a pessoa da fotografia, de captar as imagens, de acertar as imagens. O pastor Éder aqui está aqui na mesa, pastor Roger, então nós estamos com uma equipe muito grande aqui, pastor Jean, né? Já falei, e estamos com uma equipe bastante grande aqui, nos orientando também, né? Final de tarde, hoje o dia não foi assim um dia sossegado, né? Um dia muito corrido. Foi, verdade. É verdade, eu esperava ficar apenas com a lembrança com a lembrança do que me ensinaram, que os meus professores de história me ensinaram, né, de uma pandemia. Eu não esperava, na minha história, viver uma pandemia. Incrível. Eu queria ficar só com a história que me contaram e que eu li nos livros e que me incentivaram a conhecer da gripe de 1918, né? Também conhecida como gripe espanhola. Eu esperava ficar só com ela na minha memória e com aquelas fotografiazinhas de pessoas de máscara e famílias inteiras de máscara. Fotografias antigas. Mas, infelizmente, estamos vivendo um tempo que se assemelha muito a esse período, né, do século XVIII e daqueles, principalmente os 2 anos seguintes, né, fatídicos, né, de milhões de pessoas afetadas no mundo. Estamos vivendo essa pandemia. Bom, a vantagem que eu acredito que nós temos agora é exatamente a informação. Nós temos a informação. E isso está nos prevenindo de talvez uma catástrofe maior. Sim. Mas também enfrentamos um outro problema, eu acredito. Nós enfrentamos a dificuldade que as pessoas têm de deixar se informar, né? Isso. Isso é um problema muito sério no nosso tempo, né? A informação no nosso tempo, ela é abundante, mas ela também é muito rejeitada, né? E não é um número pequeno que rejeita informações. Infelizmente, ainda isso é um problema seríssimo que nós temos. E, às vezes pessoas, até instruídas, pessoas que têm conhecimento, mas eu acho que falta nos respeitar a questão de que cada um de nós tem um tipo de conhecimento, um tipo de faculdade. Nós somos conhecedores de assuntos diferentes, né? E se tratando de uma pandemia, nós precisamos ouvir as pessoas que estão pesquisando, estão estudando, as pessoas que estão trabalhando no assunto e exatamente nos informar, né? Sim, eu tenho comigo que nesse momento, acho que porque não está assim, como é que eu vou dizer, a falta, né, da informação, mas há algo cultural, principalmente do brasileiro, isso, que é a educação. Né? Eu acho que as pessoas entenderem, por exemplo, nós estamos aqui em Betim, né? Nós estamos para o país, né, para muita gente aí, pela internet nos vendo, mas a pessoa entender, né, que as autoridades, o pessoal que estudaram para aquilo, querem como é que eu posso dizer, que o mal não se propague, que nós entendemos, né, que tem que ser feito algumas coisas, o uso de máscara, hoje temos que usar máscara, não é, nas ruas, o álcool, então tem o tapete, né, por exemplo, na igreja, hoje nós estamos pertinho, não sei se você sabe, mas aqui os cultos estão acontecendo, não é, em alguns lugares, e precisa do álcool, da máscara, 1,5 metro de distância, né? Eu acho que nós precisamos, a população precisa voltar a ser educada nessas novas questões. E é interessante que
certamente tem pessoas aqui que não são do município de Betim. Isso é importante falar, né? Na verdade, nós estamos em Betim, né? E essa nossa live está sendo aqui transmitida em Betim. Porém, nós temos, com certeza, pessoas fora do município, outros até estados aí, ou nos ouvindo. Mas em Betim, nós estamos vivendo um tempo tão difícil quanto outros municípios, porém, com alguns cuidados, né? O setor público tem sido bastante incisivos em situações de cuidado. Haja visto o tapete sanitário. Né? Esse tapete sanitário, inclusive produzido, olha que coisa. Isso é interessante a gente falar, né? Porque isso também entra em outra área, emprego e renda. Né? Numa época tão difícil, a gente vai falar de emprego e renda. Porque esse tapete está sendo produzido por uma associação, né? Que é aqui do nosso município. Sim. Então isso é uma gestão também bem feita. Que começou lá nas máscaras também, né? Que nas máscaras, então tudo isso a gente precisa mostrar para a população, mostrar para os nossos pares, e aqui de forma muito especial mostrar para a instituição religiosa, a igreja propriamente, né, da qual nós fazemos parte, e é um local e uma instituição que agrega. Na nossa cidade, né, nós temos um índice elevado de pessoas, de cristãos. O censo do IBGE, o último censo do IBGE, aponta mais de 80%, na verdade mais de 86% da população brasileira aponta como cristã. Então, isso é o último censo do IBGE. Mais de 86% da população brasileira aponta o censo que é uma população cristã. Isso diz o seguinte, a saída de casa, de uma forma, para que a gente possa entender melhor isso, o grande problema não está só na aglomeração. O grande problema também está no trânsito das pessoas, elas saírem de um lugar para outro, porque elas se tornam veículos do vírus, veículos transmissores. Então, quando há um cuidado, quando há algumas colocações sanitárias, como está havendo no nosso município, na verdade, para evitar também que essas pessoas se tornem transmissores. Saiam de suas casas. Se nós formos olhar, a população cristã, ela é muito grande, e de forma específica, a população evangélica, protestante, em Betim, né, ela alcançou números astronômicos, né, de uns tempos para cá, a exemplo do Brasil, mas em Betim foi uma coisa bem maior, até devido aos grandes eventos, aos movimentos evangelísticos que a igreja produziu, e isso acaba tirando as pessoas dos seus lares, né? E elas se tornam agentes, nem tanto por estar juntas, mas porque elas têm que saírem de casa. Por esse mesmo motivo, inclusive, há o fechamento de lojas, há os escalonamentos de dia, né, do shopping, exatamente porque as pessoas não saírem muito de casa. É a quarentena. E certamente, Betim, né, que é a cidade que nós estamos, hoje ela pode ser um exemplo, um modelo para o nosso estado, principalmente, né, vamos falar mais do nosso estado, mas ela pode ser vista como uma cidade modelo, né, no trato com essa pandemia, né? No trato do cuidado com essa pandemia, em termos de informação, em termos de cuidados práticos, né, do município, tem sido algo assim que os outros municípios têm copiado e têm visto com bons olhos. Ainda que muitos, né, de nós, como população, ignore algumas desses cuidados. É verdade. Ainda que. E os números da nossa cidade não são números tão agradáveis, né? São números que nos alarmantes, né? demanda cuidados. Verdade. E nós estamos hoje, né, o nosso tema principal hoje, que é a igreja e a pandemia, podemos dizer assim, é algo que nos afetou bastante, né? As igrejas, eu sou pastor de igreja, eu sou pastor do Jardim Teresópolis, para quem não me conhece, meu nome é Bruno,
e não sou pastor da Comunidade Evangélica Vida em Cristo, né? SEVIC, né? Porque os mais íntimos lá, e afetou toda a igreja, o bispo como um grande líder aqui no nosso município, como alguém que conhece, né? Tem abertura em todas as igrejas, assim, eu sei que tem muitos pastores aí acompanhando a gente hoje, agora, se quiserem enviar sua pergunta, pode enviar, a gente vai conversar sobre isso, bater um papo. Falando em pergunta, temos aqui a nossa irmã Jéssica, ela está fazendo a pergunta seguinte: qual a maior resistência que a igreja está tendo, principalmente na região que o senhor é pastor lá no Teresópolis, de se adequar ao uso de máscara e do álcool gel? Interessante, eu creio que Deus o homem pode ter perdido o controle de tudo, sabe? O governo pode estar não sabendo o que fazer, isso é mundial, mas eu creio que Deus não perdeu o controle de nada. E antes disso, de acontecer isso tudo, Deus, para mim, Ele tinha colocado algo muito, muito forte no meu coração. Né? No mundo empresarial hoje, né, se fala de três coisas: aprender, desaprender e reaprender. Nós aprendemos, nós precisamos desaprender daquilo que foi nos ensinado e precisamos reaprender. Nós aprendemos que quando a criança nasce, né, e eu quero mandar um abraço para o pessoal da igreja, ou igreja que faz menino, nasceu hoje a Elisa, né, filho de 2 diáconos da igreja lá, nós estamos muito felizes, e daqui a pouco vem o Pietro, vem o filho da Macia, e vai ter menino na nossa igreja. Mas quando o menino nasce, bispo, todo mundo quer mostrar o menino, todo mundo vai lá, quer abraçar, quer beijar. Tem o chá de bebê que todo, né, leva a fralda e compartilhar. Nós aprendemos o calor humano, principalmente nós brasileiros, né? O calor humano, o homem, o ser humano gosta de estar perto, junto, multidão, aglomeração. Mas só que quando veio a pandemia, nós estamos... O que foi nos ensinar? O que nós aprendemos na pandemia aqui? Cada um na sua casa, né? Quase um lockdown assim, que deu instantaneamente. Então, hoje nós temos que desaprender tudo que foi nos ensinado. Não é verdade? Então, que um toque de mão hoje não tem mais, nós tocamos no cotovelo, nós não podemos abraçar mais, né? E nós não podemos estar muito perto, não pode ter uma festa, porque pode se contaminar, né? E nós precisamos reaprender. Foi muito complicado na igreja, principalmente na minha igreja, que eu sou pastor. Mas só que Deus já havia colocado no meu coração como é que Deus é fantástico. De colocar isso no meu coração, aprender, desaprender e reaprender. Hoje nós precisamos reaprender a como conviver com as pessoas. Nós precisamos agora uma nova modalidade de viver. Eu trabalho na área da saúde, o bispo conhece muito, então o ambiente hospitalar, qualquer coisa é contaminado, não é? Em qualquer sala de cirurgia, em qualquer momento. Mas aquilo era muito específico para dentro do bloco cirúrgico. Hoje não, hoje eu trabalho na área da saúde, então todo mundo tem máscara, álcool toda hora, mas isso para o médico, cirurgião, isso já era feito há muito tempo. Então, a pergunta da Jéssica a dificuldade é nós reaprender a conviver com as pessoas hoje. Por que se fecha tudo? Por quê? Porque as pessoas não entenderam ainda que precisa ter um novo estilo de vida. Não precisa todo mundo sair de casa hoje. Uma pessoa só sai de casa para comprar. Antigamente todo mundo gostaria de sair para ir para o shopping. Hoje o shopping é essencial. Você tem que ir. Você precisa comprar roupa, pagar uma conta, que se paga muito conta no shopping. Vai uma pessoa. Então hoje, bispo, nós precisamos reaprender, esquecer tudo, né? Desmorona tudo, joga tudo fora e algo novo. Exatamente. E nós precisamos, como ser humano, como pastores, como líderes, como homens e mulheres de casa, né, é uma nova forma de estar. Essa então, é a dificuldade que nós encontramos, principalmente o pessoal da região do Jardim Teresópolis, né?
pergunta feita, é a dificuldade que as pessoas estão encontrando, então, para essa adaptação. Adaptar o novo, uso reaprender. máscara, é a cultura do reaprender. Que é necessário na vida de todo mundo. É algo interessante isso, né? Essa colocação. Nós chamamos isso no meio filosófico, no meio teológico, de metanoia, né? Eu preciso inculcar algo. E nessa metanoia, a inculcação, eu preciso encontrar um ambiente que também tenha sido esvaziado para poder ser cheio de novo, né? Daquilo que é novo, né? E é o que Jesus fez, né? Na verdade, o que Jesus fez foi isso. Ele não invalidou absolutamente nada, o aprendizado anterior, mas o que ele apresentou era tão novo, né? Que foi chamado de boas novas, né? E isso preenchia de tal forma o ser das pessoas que elas reaprendiam uma nova forma de vida, uma nova forma de vida, e inclusive vida social, né? Inclusive vida social. Isso é muito importante. Inclusive, é um texto, diz que está com a Bíblia aí, né? Estou vendo. Tem um texto bíblico muito interessante que uma mulher, né? Ela é flagrada em um delito, né? Do qual a lei mosaica dizia que tanto ela quanto aliviar um pouquinho aqui, dá licença, gente. Por causa do áudio. Por causa do áudio, está ruim. Eu não estou conseguindo falar aqui direito. É o dia todo falando, tá, pessoal? Eu estou o dia todo, 7 até agora. Muito difícil, realmente. É o dia todo falando de máscara. Mas eu faço o possível. Eu vou chegar com a barba dessa. Eu faço o possível para estar de máscara, porque eu imagino que. Imagine e tenho certeza que a máscara protege você. Tá? Sim. A máscara protege mais você do que a minha própria pessoa. É por isso que usamos, né, na área de saúde, usamos. Falo usamos porque militei na enfermagem mais de 23 anos, né? Inclusive obstetrícia, cirurgia, saúde pública. Fui um dos implantadores do SUS em Minas Gerais. Então, isso interessante. Sou um defensor ferrenho do SUS, tá, pessoal? Eu realmente acho que o SUS é um sistema que nós vamos falar um pouquinho sobre isso, até foi interessante ver esse flash aqui. Mas falando da mensagem que Jesus deixou com respeito a mudanças, e mudanças sociais, inclusive, mudança de relacionamento, ele trazido a ele uma mulher, né, da qual tinha sido apanhada em flagrante delito, segundo as leis de Moisés, e a lei dizia que tanto ela quanto aquele, né, que estaria com ela deveria morrer. Né? Mas Jesus é vida. Né? Então ele produz vida, ele faz que as pessoas tenham vida. E você conhece, pastor Bruno? Às vezes eu chamo de Bruno, pessoal, é uma questão de intimidade mesmo, né? Intimidade. Eu chamo de Bruno, uma questão de intimidade. Você não me viu pequenininho não, né? Bem de colo não. De colo não. Eu faço a brincadeira com quem fala assim. Eu vi bem, né, bem garotinho, assim, soltando de pipa e de correndo na frente do carro e bola. Então é uma questão de intimidade mesmo, né? Quem me vê que já fala, já te peguei no colo, eu falo assim, pega de novo. Não dá não. Mas, quando Jesus é trazido a ele ao rei para que ele avaliasse, né, o feio daquela pessoa, ele de uma forma muito serena, né, porque é o Senhor, de uma forma muito serena, ele aponta para aquela sociedade aí que vem a mudança social. Muitas das vezes nós olhamos só para a mudança individual, né, em alguns ensinamentos de Jesus. Mas aí tem uma mudança social mesmo. A sociedade teve que refletir e ter uma mudança. Ele olha para aqueles que estavam ali acusando aquela mulher e ele então remete a ele com uma pergunta. Né? A pergunta é bem clássica, né? Quem não tem erros, quem não tem pecado, atira a primeira pedra. E é interessante que isso é um quadro, você pinta um quadro na sua frente. Aquela sociedade que estava ali acusando começou a refletir e ter uma mudança de pensamento
E as escrituras dizem que eles foram saindo um por um e cada um foi procurar o caminho de casa, como diz a minha mãe, né? Procura o caminho de casa. Houve uma mudança de hábito, uma mudança de pensamento, de ideia, uma mudança social. Não foi só a mudança de uma pessoa, né? A gente mudou a mentalidade daquela mulher e aquela mulher ficou livre para prosseguir o seu caminho de uma forma diferente. Na verdade, Jesus, ele fez uma mudança social. E o que nós estamos precisando hoje é isso. As pessoas entenderem que os direitos, né, individuais delas estão garantidos, ninguém pode invadi-los. Porém, nós estamos num tempo de praticar mudanças coletivas. E nós, como igreja, pastor Bruno, no mínimo, o senhor deve falar por semana, no mínimo, de forma íntima, com 50 pessoas. Sim. No mínimo. O senhor concorda comigo? Concordo. Nós temos aqui o pastor Rosa, o pastor Jean, o pastor Éder. No mínimo, eles falam com 50 pessoas. Isso é o mínimo. Então, essas pessoas o ouvem, né? O ouvem com muito respeito. E elas têm em você um formador de opinião. Sim. Então, quando há uma resistência, e eu vejo algumas resistências de mudança de hábito, e falar em mudança de hábito, eu gosto muito de um bom filme. Falando em mudança de hábito, Bispo, primeiro a Joyce, do bairro Novo Amazonas, mandando um abraço para o senhor, falou que já foi muito abençoado pela sua vida no projeto Boa Visão. Assim que ela e os filhos dela na igreja tiveram a bênção de ganhar um exame de vista gratuito lá que foi levado pelo senhor. Ela está fazendo a seguinte pergunta para o senhor: como manter o controle nesse tempo desesperador? Ela falou que ela é cristã e às vezes ela perde o controle. Pois é, Joyce. Eu estava falando aqui sobre a mudança de hábito, né? E uma das coisas mais difíceis que tem é realmente mudar de hábito. E eu falava, inclusive, gosto muito de filme. A frase era essa quando, né, a Joyce fez a pergunta. E eu gosto muito de filme, não tenho tanto tempo de vê-los, mas eu sempre indico, né, um bom filme, um bom livro. E tem um filme chamado Mudança de Hábito. Ele é bastante interessante para esse período nosso. Bem, Joyce, a nossa dificuldade, às vezes até chega a ser desespero mesmo, entre aspas, exatamente porque mudar o que se aprendeu é muito difícil. E principalmente deixar o que se aprendeu certo. Porque, olha, abraçar é certo, apertar a mão é certo, né? Beijar o outro é certo. As proximidades nós aprendemos, inclusive nós da igreja, Joyce, o que acontece conosco? Um dos nossos jargões, nós líderes religiosos, bispos, pastores, presbíteros, diáconos e anciãos e outros mais, e muitos padres hoje, um dos jargões nossos é abrace o seu irmão, né? Abrace o seu irmão. Dê a mão ao irmão que está do seu lado. Dê a mão ao irmão que está do teu lado. Então, ri para quem está do seu lado. Ri para quem está do seu lado. Se você tem mais intimidade, dê um beijo no quem está do teu lado. Se você tem essa proximidade. Então, nós criamos isso e ensinamos as pessoas. Agora, nós estamos vindo dizendo para elas assim, olha, não abracem, não dê a mão, sente longe dessas pessoas. Ou seja, é a mudança de hábito. Esse é o grande desafio que nós temos. Mudar hábitos. E eu poderia dar outros exemplos aqui, né? Hábitos alimentares, por exemplo. É a mesma coisa. Mudar um hábito alimentar não é fácil. Se nós tentarmos mudar um hábito alimentar, por exemplo, se as pessoas jantam, né, e elas param de jantar, elas terão grande dificuldade. Durante um grande período, elas vão fazer lanches que são tão calóricos, né, quanto a janta que elas iriam jantar. Pronto, um arroz e um feijão. São mudanças de hábito, né? Eu estou vendo ali a Raquel Rio, assim, lá no fundo, alguma coisa. Alguém aqui não janta, gente? Só janta? Não janta. Só não. Então eu tenho que jantar. E foi uma mudança de hábito. Ah, interessante. Porque eu venho de uma família, né, que não só janta, eu venho de uma família que há comida o dia todo. Desde 6 horas da manhã você pode ir na casa do meu pai e minha mãe, que você vai achar a mesa cheia. E você vai achar que tem comida o dia inteiro, né? Olha, não está no fogão de lenha, naquele fogão enorme industrial, que é fogão de cozinha, mas está lá um fogão industrial. Então, eu sou de uma família que come o dia todo. Engraçado, eu tenho uma neta, gente, 5 anos, a Estherzinha, sem conviver com a minha família, né? Que moram longe no interior.
e convivendo, nascida aqui, já é aculturada aqui e tudo mais, gente, ela tem o hábito da minha família, do meu pai, minha mãe, dos meus irmãos, de comer o dia todo. Tá o dia todo comendo, né? Ela, o dia todo ela quer comer e faz uma diferença grande entre uma comida e outra, né? Se você fala, vamos comer, ela fala, é almoçar ou jantar? Porque se você der um lanche para ela, não valeu. Você tem que dar um arroz, vai mudar esse hábito. Se ela precisar de mudar o hábito, ela vai sentir muito. Então, mudança de hábitos, Joyce, é difícil. Mas eu tenho que te dizer uma coisa. Nós precisamos mudar, Joyce. Porque os números, tanto no Brasil, e vamos falar de Brasil, né? Nem de mundo, quanto na cidade de Betim, nosso estado, não são números agradáveis. Nós estamos hoje fechando o dia de hoje, 2 de junho, com 34 óbitos na nossa cidade, pelo Covid-19. E aí alguns vão dizer assim, mas algumas pessoas não são da nossa cidade. Não, não é bem assim. Algumas pessoas, pouquíssimas, um número mínimo dessas pessoas, estavam internadas em outras cidades. Se trata do SUS. Nós temos um sistema, por isso que eu sou defensor do SUS. Nós temos um sistema único de saúde. Então, se aquela cidade que você está não atende você, não atende às exigências da sua patologia, do seu tratamento, você é transferido para uma cidade e para um centro que atenda você. Aí está a eficiência do sistema SUS. Inclusive, eu defendo uma melhor gestão municipal do SUS. Né? Eu defendo uma melhor gestão municipal do SUS. Bispo, cortando o senhor um pouquinho aí, tem uma pergunta aqui do nosso amigo Anderson, do bairro Renascer. Ele fez a seguinte pergunta: qual a relação entre a igreja e o município nesse tempo? Excelente pergunta, Anderson. Anderson, um abraço para você, para sua família, sobretudo, né? Está antenado realmente com a situação. Posso melhorar? É claro que o senhor vai comentar, mas aqui, até aquilo que eu queria falar, falando sobre a igreja e o município. Bispo, há uma dificuldade muito grande dos pastores, né? Porque, por exemplo, nós estamos debaixo de alguns decretos, principalmente no nosso município de Betim. E quando é falado assim, vai ter que se encerrar, né? Exemplo, não pode haver culto. Né? E alguns amigos pastores têm uma dificuldade nisso, de entender que esse momento não pode. Porque a Constituição me garante a inviolação do culto. É muito difícil esse momento. Nós tivemos aqui, a gente conhece muitos pastores, da dificuldade de entender essas coisas. E não pode haver um culto nesse momento, por causa da pandemia, por causa né, desse momento que nós estamos vivendo. O que dizer para esse pastor, para os amigos, a igreja e o município, a igreja, um decreto, a igreja, a autoridade, né, a civis, a autoridade eclesiástica. Como é que é nesse momento tão difícil para nós? Pois bem, deixa eu me concentrar um pouco na pergunta do Anderson, porque a pergunta dele foi exatamente qual é a relação, né, da igreja e do município nesse momento de pandemia. É bom fazermos aqui um adendo, o seguinte: a Constituição, né, a Carta Magna, a Constituição do nosso país, ela faz uma separação bem clara, bem nítida, entre Estado e Igreja. Né? Ela deixa isso com bastante ênfase. Agora, ela não tira a relação da espiritualidade com o Estado. Tá? Existe aí uma pergunta que precisa ser respondida e eu preciso fazer essa base para responder. Tá? Sim. A espiritualidade, ela tem uma relação muito íntima com o Estado. Né? A gente precisa fazer essa separação. Até porque, Anderson, o que ocorre? Quando nós falamos em igreja ou instituições religiosas, nós estamos falando em instituições legalizadas, instituições que detêm um CNPJ. E só poder ter um CNPJ, ela já tem uma relação com o Estado, com a União e com o município.
Aí nós estamos falando agora de umas obrigações civis. Bom, com a questão da espiritualidade, essa ninguém pode interferir. Ninguém pode interferir na sua espiritualidade, na minha espiritualidade. É um direito individual, um direito meu, isso é meu. E ninguém pode impedir que eu exercite esse direito da minha espiritualidade, até porque eu sou um ser íntegro, né? Eu sou espírito, eu sou uma alma e eu sou um corpo. Então, é algo que ninguém vai separar. É a integralidade do ser. Mas a sua pergunta, eu tenho certeza que ela fala de instituições. Qual é a relação da instituição com o município nesse momento de pandemia? Bom, ela é muito forte, muito próxima. Muito forte e muito próxima. Em Betim, especificamente, nós temos hoje só templos abertos, protestantes ou evangélicos, como nós conhecemos, cerca de 3.000 templos nas 10 regiões. Nós temos 10 regiões em Betim. Hoje eu estava conversando com uma pastora, a pastora Maristela, lá no Citrolândia, e eu dizia para ela o seguinte: olha, um outro assunto, da casa da senhora de Citrolândia, lá no Itaivera, de carro, agora, nesse momento, horário de pico, nós vamos gastar no mínimo 1 hora, 1 hora e meia. Ou seja, Betim é uma cidade muito extensa. Nós temos hoje, nós temos quase 500 mil de pessoas em Betim. E é interessante que quase a mesma população que tinha, né, no século XVIII, na época da gripe espanhola, que tinha a maior cidade da América Latina, que é São Paulo. Hoje Betim tem a população equivalente à maior cidade da América Latina na época, no tempo da gripe de 1918, também conhecido como gripe espanhola. Nós temos hoje templos, por estimativa, quase 3.000 templos abertos dentro de Betim. E, também por estimativa, nós temos o templo que recebe o menor número de pessoas por semana, recebe 30 a 50 pessoas. Pensando só na população de líderes, e vamos pensar em líderes titulares que saem de suas casas para ir a estes templos durante a semana, nós temos aproximadamente 3.000 pessoas. São 3.000 pessoas transitando nos ônibus, nos carros, nas motos, nos seus veículos de locomoção. Bom, a relação com o município, com a instituição, nesse momento, ela é enorme, até porque se torna necessária para ordenar a sociedade que nós vivemos. Entende-se de uma forma bem institucional, de uma forma bem política, social, entende-se que a igreja ela é um lugar de ensinamento, um lugar didático. Sim. Entende-se isso, né? É um lugar que as pessoas saem para aprender. Então, a relação hoje com a igreja e o município, ela poderia, inclusive, ser comparada com a igreja e o sistema educacional, com as escolas, por exemplo. Poderia, né? Não é interessante? Uma pergunta que eu acho que vai de encontro com o que o senhor está falando agora. Professor Mauri, gente, ele está fazendo um adendo e é importante isso para que a gente possa concluir, tá? Aqui em off eu recebi a seguinte pergunta, tá, da Maria, ela não quis identificar o restante do nome, do bairro Itaivera. Ela está falando para o senhor o seguinte: numa situação como essa, com as escolas fechadas, o senhor acredita que as igrejas, com líderes atuantes e preocupados com a saúde, têm uma função fundamental? E qual seria essa função? Vem de encontro àquilo que nós estávamos falando, né? Nós estávamos conversando aqui. Então, ainda na resposta do nosso amigo, irmão Anderson, eu dizia que a relação do município com a igreja, ela é igual à relação que tem com o sistema educacional. E aí veio a pergunta da Maria do Itaivera, né? E veio reforçar aqui a minha pergunta. Quando o município
faz algumas determinações, aí eu vou me remeter aqui ao pastor Bruno, faz algumas orientações, né, e alguns direcionamentos através de decretos, o município ele não está pensando na minha espiritualidade, na prática da minha espiritualidade, até porque isso não pode ser interferido por ele, mas ele está pensando de um cidadão institucional, um cidadão que sai da sua casa, um cidadão que ele vai transitar pela cidade, ele vai se tornar um veículo daquele agente que hoje é o Covid-19, e ele vai para um local de aglomeração encontrar com pessoas diferentes. Ele está exatamente olhando para a igreja como se olha para uma escola. Aí entra o lado da espiritualidade, aí entra o lado aqui do bispo, o lado do mentor espiritual. Mas estão me proibindo de cultuar. Não é uma proibição. Até porque a Constituição Federal não permite isso, não pode ser, isso não existe. O que nós estamos recebendo, e o município, essa relação tem sido cada dia mais forte e necessária, ordenando, na verdade, as ações institucionais. E essas ações precisam ser ordenadas. E eu acredito, Anderson, que a sua pergunta tem um cunho, inclusive, de instruir aqueles que te perguntam, porque é a pergunta de um formador de opinião. Tá? Então a relação é muito forte mesmo, a relação é necessária, e se nós hoje, por exemplo, não tivéssemos essa relação do município, aí eu especifico o município de Betim, com as instituições religiosas, nós teríamos, com certeza, um número muito maior. Evidentemente que não são as instituições religiosas ou o sistema educacional, né, que são responsáveis por todos os casos, tanto de contaminação, quanto de óbitos e quanto de casos suspeitos. Não são, evidentemente. Não é isso que estamos colocando aqui. Porém, seremos responsáveis, sim, se não tomarmos as medidas necessárias. Então, muito responsável. É preciso, sim, dessa relação do município com as instituições religiosas. E, nesse contexto, estão inseridas as igrejas cristãs e, certamente, as igrejas evangélicas. Só para terminar aqui, nós temos mais 11 minutos aqui. Eu queria, pelo que deu para ver aqui nas perguntas, as pessoas estão muito preocupadas e as pessoas também estão com algumas incertezas. E para encerrar, eu queria pedir o bispo e o pastor Bruno para que deixasse uma mensagem de esperança para esse povo que me parece que está tão incerto e às vezes esperançoso ao mesmo tempo, né? Sim. Pastor Bruno. E como nós estamos dizendo, é um momento muito difícil para todos nós, não é? Para o jovem, para a criança, o adolescente, o adulto, o ancião, não é? E a mensagem de esperança que eu trago nesses dias na nossa igreja, no altar da nossa igreja, nós entramos em 2020 acreditando que seria o ano dos sonhos. Nós entramos em 2020 acreditando que aquilo que estava no nosso coração, todos os sonhos que tínhamos, eles iriam se realizar. Acho que todo mundo fez planos, todo mundo fez objetivo, né, para alcançar algo, e querendo ou não, chegou o mês de janeiro, fevereiro, março, e todo mundo pensou assim, foi tudo, acabou tudo, né? Mas não, eu não creio que acabou tudo, eu ainda continuo crendo que é um ano dos sonhos. Eu quero falar para você que Deus está no controle de tudo, Ele não perdeu o controle de nada. A maior prova disso é o nascimento de uma menina lá na igreja hoje. Olha só, Elisa nasceu, os pais têm pouco menos de um ano que estão com a gente, não, tem mais de um ano que estão com a gente. Chegaram na igreja, se estiver vendo agora, eu sei que eles não vão ficar chateados, eu estou contando não. Mas chegaram na igreja cheio de planos, cheio de objetivos, mais de, acho que 7 anos casados, querendo ter um filho, uma filha, querendo fazer uma reforma em casa, e nada estava acontecendo, não estava virando, não estava dando certo, e nós começamos a profetizar que seria o ano dos sonhos, 2020, o ano dos sonhos. Eu lembro que no final do ano, o Luciano me chamou e falou, pastor, ela está grávida. E aquilo nos encheu de alegria. E hoje nasce
Elisa nasceu hoje. É o ano dos sonhos. Eu sei que talvez o cenário está incerto, eu sei que talvez as situações estão, não está favorável, mas Deus ele está no controle de tudo. Deus está no controle da nossa vida e Deus está no controle da nossa casa. Eu tenho feito uma oração na igreja e eu gostaria que você entendesse essa oração minha e que chegasse até a sua casa também hoje, neste momento. Eu quero falar o seguinte: mal algum chegará até a nossa tenda, mal algum chegará até a nossa casa, mal algum chegará à sua casa. Nós cremos que Deus está no controle. Querido, não perca a esperança. Continue com seus planos, continue com seus projetos, continue orando, continue buscando, continue colocando a sua família nas mãos de Deus, porque aquilo que nós profetizamos lá, eu quero profetizar sobre a sua vida também aqui. Este ano ainda você vai realizar os sonhos, este ano ainda você vai realizar os projetos na sua vida, na sua casa, na sua família. É uma palavra que eu tenho no meu coração para o seu coração nessa noite, em nome de Jesus. Pois bem, essa é uma realidade que nós temos que enfrentar, entende? E é um pouco difícil para mim falar no que eu vou falar com você aqui hoje. Mas assim, vou falar com você agora, na verdade. O meu ano, ele iniciou como um dos anos mais promissores meu e da minha família. Assim, seria um dos anos mais promissores nos nossos planos. Até porque nós fazemos planejamento de vida, nosso planejamento é de 7 anos. Cada 7 anos nós planejamos os próximos 7 anos. É assim que a gente funciona. Estou contando um segredo aqui. A gente planeja a cada 7 anos. E esse ano começou como um dos anos assim, mais promissores para a gente. O detalhe é que eu e minha esposa, minha família, nós tivemos humanamente, vou chamar de percalço, de um acidente grave na nossa história, que foi a morte da nossa filha caçula, a doutora Iune Oliveira, menina prodígio, superdotada, 23 aninhos, né? Além do seu tempo e da sua época, até na formação, não é brincadeira isso, né? Um dentista, né? Isso faz pouco tempo agora, né? Fevereiro. Bom, certamente era para todos as nossas ações, os nossos sonhos, as nossas expectativas, né? Minha e da professora Lia, que está aqui conosco, cessaram, parou tudo. Porque a dor que a população está sentindo, a dor que essas 34 famílias de Betim estão sentindo, nós sabemos exatamente qual é a dor. A dor, né, dessas 428 pessoas acompanhadas na cidade de Betim, com a possibilidade de estarem contaminadas, eu sei a aflição que é. E sei também que há uma aflição grande das famílias, das 423 pessoas confirmadas. Ou seja, é algo para tirar qualquer expectativa e qualquer esperança. Mas eu posso dizer uma coisa para você, e eu vou citar aqui um pacifista. Mas antes eu quero te dizer o seguinte, olha, eu aprendi uma coisa. A minha família é a primeira família evangélica de uma cidade do estado de Minas Gerais. E eu fui o único menino, até 16 anos, eu fui o único jovem e o único menino entre todos os jovens na cidade. Então eu quero dizer uma coisa para você, eu sei o que é perseverar, eu sei o que é levantar, né? A mitologia grega fala da fênix, né? Eu sei o que é levantar das cinzas, eu sei o que é fazer isso. E eu vou citar um pacifista para você. Eu não vou citar para você o meu Deus, o meu Senhor, o Salvador Jesus Cristo. Eu vou citar um pacifista, um homem como você, um homem como eu, um homem como todos nós. Eu vou citar para você Mahatma Gandhi. Ele diz o seguinte, olha, nós
Vivemos como se nunca fôssemos morrer e morremos como se nunca tivéssemos vivido. A esperança, na verdade, ela não vai vir de lugar nenhum. A esperança vai brotar das suas escolhas. Você escolhe ficar no chão, ficar caído, ficar sem esperança, emocionalmente doente, ou você escolhe olhar para frente. E agora eu cito o meu Salvador, Jesus Cristo. Agora eu cito Ele. Porque Ele não é apenas um homem. Ele é o Deus da nossa salvação. Amém. Ou você escolhe ficar caído, viver como se nunca fosse morrer, e morrer como se nunca tivesse vivido, ou escolhe olhar para frente, para o autor e consumador da sua fé. Ele é a esperança. As Escrituras dizem que Ele é a esperança. E a esperança nunca morre. Ao contrário do que dizem por aí, que a esperança é a última que morre, ela nunca morre. Porque a esperança é Cristo. Aleluia. E Ele vive para sempre. E o seu domínio, o seu governo é eterno. Ainda que estejamos numa pandemia. Já estivemos em uma. No século XVIII, já estivemos em uma pandemia. Que durante 2 anos, aproximadamente, contaminou mais de 500 milhões de pessoas no mundo. E um mundo que estava distante do número de pessoas que nós temos hoje. Hoje nós temos mais de 7 bilhões de pessoas no mundo. Nós tínhamos cerca de 2 bilhões de pessoas naquela época. Então, a esperança não pode ser perdida. Ela está em você, ela está com você. Você escolhe. Na verdade, somos frutos das nossas escolhas. Porque a inteligência nós já recebemos. Já foi depositada em nós o direito de fazer, de realizar, de ir em frente. Depende de você. Depende de nós. Você é a pessoa escolhida para mudar o seu tempo, mudar o seu dia, mudar a história, não só sua, mas da sociedade onde você vive. E para isso nós dependemos de uma unidade, de uma união, né, com as ferramentas que nos proporciona uma vida melhor. E sem medo nenhum de insuflar em você esperança. Ora, observe aquilo que está sendo feito em termos políticos na sua cidade. De saúde, de educação, política social, a política econômica. Observe. Observe o que está sendo dito em termos de espiritualidade na sua cidade. Qual o direcionamento que está trazendo conforto. E observe a economia da sua cidade. Começa no seu lado, porque a economia é a administração de uma casa, a administração de um lar. Observe o que está acontecendo nessas 3 áreas. Para mim, são pilares dos céus para uma melhor gestão da vida na Terra. Política, espiritualidade e economia. E isso, quando nós observamos isso, nós aprendemos que precisamos fazer escolhas corretas, melhores escolhas. E não temos todo o conhecimento. Sempre precisamos nos completar com o outro. Então, pastor Bruno, a verdade é que nós precisamos entender que nós precisamos uns dos outros. E não é apenas o que eu estou vendo, mas eu preciso dos meus governos, eu preciso dos meus líderes espirituais, dos meus pastores, nós precisamos dessa equipe que está aqui. Nós só estamos fazendo isso aqui porque eles estão me direcionando e nós estamos não conseguindo fazer um trabalho de trazer informação, formação e esperança. Depende de você, depende do seu levantar. E é isso que eu quero que você entenda. Depende de você. Se você ficar prostrado, caído, na sua desesperança, pronto. Eu não vou conseguir ter um sustentáculo. Precisamos uns dos outros. Seria isso. Bem, que bom. E aí isso aqui é o quê? Aí você tem que esperar essa fila. Uhum. Aí a senhora pode deixar tipo, ele aberto. E aí depois de um tempo ele vai negociar. Vai deixar assim. É. Só que hoje, ó, você acha que ele na hora do almoço, eu consegui acessar 6 horas. Mentira. Mesmo assim com problema. Não deu não. Não. Mas aí eu quero ver se é só no iPhone, sabe? No iOS, Acho que não é não.
Mas eu perguntei pro Gabriel, ela falou com vocês. Sai, quer linguiça? Tá vomitando? É, se tiver força. É linguiça? Não abacate agora. Obrigado. Você tá vendo aquilo ali?
Ô filho, sobrou salada, você viu? Oi, mãe. Sobrou salada. Sério? Sério, mãe. Batata, cenoura, tudo assim tem de geladeira. Tô procurando. Ah, mãe. Precisa não, eu vou aqui, mãe. Não, você olhou e não achou? Ah, mas agora você tem que ir embaixo. Nossa. Na sua casa, né? Não, eu fui na batata. Ai, Mas eu queria era quente mesmo. só um chá. Eu também não vou. É, Você viu que tinha sobrado do almoço? Oi. Pra mim você tinha sobrado do almoço. Eu achei que tinha sobrado mesmo, eu fui. Só que o que aconteceu? Eu achei que tinha sobrado uma quantidade maior, acho que quando eu estava na vasilha que estava lá fora, na minha cabeça pouco tinha muito. E eu estava procurando vasilha grande, eu olhei só para baixo, mas para em cima assim. Perfeito. Mas amanhã eu compro, amanhã acaba. Ô Zé, você não tá com fome? Oi? Você não tá com fome? Eu vou. Já vou fazer um abacate pra mim. Pode acabar aí. Hã? Pode acabar aí, daqui a pouco eu vou fazer uma salada de abacate. Vou fazer. Eu trabalho não. Não, pode acabar aí.
Não passou, Não, desafio. Aeroporto 77.
Acho que não. É, mano. Se você fosse um cachorro, seria aí. Verdade. Sua cara, hein? Não, você tá. Você não tá comendo direito, né, Jonas? Eu não sei, a sua vontade não tá.
Sei, viu? Sei. Sim. Não. Por que não?
Tudo no remédio?